O depoimento de Jair Bolsonaro o presidente, ex-Bolsonaro, né? Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um depoimento. O depoimento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele vai permanecer calado na Polícia Federal. Quem vai nos explicar tudo isso é o Bruno Pinheiro, que já está lá em Brasília. Aliás, não é o Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro está diferente aqui, é o Bruno Silveira, é o outro Bruno. Bruno, conosco. É isso, Nelson. Tanto o Bruno que a gente acaba se confundindo, né? Às vezes eu até acho que eu sou o Pinheiro. Mas um bom dia para você, para os colegas, para a nossa audiência. Pois é, olha, na última sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimentos por conta dessa investigação a tempus veritatis. Aí, a defesa de Jair Bolsonaro tentou entrar com um pedido junto ao STF para adiar esse depoimento, porque, segundo a defesa, eles ainda não tiveram acesso a algumas provas que eles consideram fundamentais dentro dessa investigação. Eles citam dois exemplos. Primeiro, eles falam sobre conversas que foram encontradas em celulares que foram apreendidos nessa investigação, ao qual a defesa, segundo ela, não teve acesso, e também fala sobre a delação premiada de Mauro Cid, que também é um elemento importante para a defesa nessa investigação, ao qual ela também não teve acesso. Por conta disso, a defesa afirmou que ela não pode fazer a ampla defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sem o acesso a essas provas. Então, eles entraram com um pedido de adiamento desse depoimento, que está marcado para acontecer amanhã na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, mas o ministro Alexandre de Moraes negou, então, o adiamento e aí explicou que nessa fase do inquérito, a defesa, ela já teve acesso a todo o material que pode ser disponibilizado ao réu e também à defesa. Por conta dessa falta de acesso às provas, como diz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, nesse depoimento da Polícia Federal, a defesa sinalizou que ele vai permanecer calado justamente pelo fato da defesa não ter tido acesso a essas provas. Mas a defesa afirma que mesmo com essa sinalização de silêncio, o presidente Jair Bolsonaro quer colaborar, então, com as investigações e que ele quer dar esclarecimentos, dar respostas não só às autoridades, mas também ao público, à sociedade de uma forma em geral. Então, amanhã, nesse depoimento, Jair Bolsonaro deve permanecer calado na Polícia Federal, a menos que durante o resto do dia, ou até amanhã mesmo, antes desse depoimento acontecer, se a defesa conseguir, então, acesso a essas provas, o que ela está tentando junto à Polícia Federal e também ao STF, talvez Jair Bolsonaro possa falar. Mas, por enquanto, até agora, a sinalização é que ele vai permanecer em silêncio nesse depoimento que está marcado para acontecer amanhã aqui em Brasília, na sede da Polícia Federal. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai se manifestar perante a Polícia Federal, é o que a gente sabe até agora. E, claro, a gente vai acompanhar amanhã toda essa movimentação do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E, além dele, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também foi intimado a depor e vai comparecer amanhã à sede da Polícia Federal para prestar depoimento também, Nelson. Tá aí, Bruno Silveira, diretamente de Brasília. Não é o Bruno Pinheiro, é outro Bruno, trazendo informações importantes a respeito desse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Bruno. Volte sempre ao Morning Show. Por aqui eu quero ouvir vocês. Ex-presidente disse que vai ficar em silêncio no depoimento. O que isso representa, Felipe Monteiro? O Koba, representa claramente uma estratégia do Bolsonaro, né, de não se incriminar, né? Todo mundo sabe que as provas que estão nesse processo são gravíssimas contra o Bolsonaro, não é? A delação premiada do Cid fala claramente que o Bolsonaro recebeu os 3 comandos da Força Militar, o comando do Exército, o comando da Aeronáutica, o comando da Marinha, e leu a tal minuta do golpe. O comando da Marinha falou que estava à disposição para colocar a sua tropa na rua, não é? O Exército, ainda bem, recuou. Falou que não iria adiante com essa ideia do Bolsonaro. E é bom lembrar que o comando da Marinha naquela época também está sendo investigado, né? Teve busca e apreensão na casa dele. O comando do Exército, naquela ocasião, também foi a público falar que só não foi denunciar o Bolsonaro naquele momento e não precarivou, porque se ele fizesse isso, iria ter uma convulsão social antecipada naquele momento. Então ele achou por bem não ir adiante com a denúncia do Bolsonaro. Então todo mundo sabe que as provas que estão ali no processo são gravíssimas e contundentes contra o Bolsonaro. Então a melhor estratégia da defesa, realmente, é o Bolsonaro não falar nada, ficar calado. Porque tudo que o Bolsonaro falar
pode ser utilizado contra ele. Então, eu achei uma estratégia acertada, Cuba, da defesa do Bolsonaro e impedir que o Bolsonaro falasse alguma coisa, até para encurtar o depoimento, até para encurtar o tempo que ele está lá, não é? E ter mais tempo para pensar, mais tempo para esperar outras provas serem reveladas e ter uma estratégia de defesa muito mais efetiva nesse caso específico. Ô, Palumbo, é direito de todo cidadão permanecer em silêncio, né? Você é delegado, você sabe disso. Exatamente, é direito dele, né? Agora o PP falou que todo mundo sabe, né? Menos a defesa dele, que não teve acesso a todos os conteúdos que foram produzidos, provas, etc, né? Isso é um cerceamento de defesa. A defesa, ela tem direito de ter acesso ao que está sendo falado, feito contra essa pessoa que está sendo acusada. Se ele não sabe ao certo o que está nos autos, como é que ele vai falar? Eu também permanecer calado. Eu acho que é uma atitude correta da defesa. Se você não tem acesso completo aos autos, você tem mais é que ficar calado mesmo para não falar alguma coisa que esteja contra, que vá contra você mesmo. Tá certa a defesa do Bolsonaro. Agora, uma coisa que eu acho interessante, mano, que de algum tempo para cá, o judiciário admite que você não precisa nem ir prestar um depoimento, já que você tem direito a permanecer em silêncio. Interessante é que, aparentemente, o Bolsonaro vai até a sede da polícia e lá é que ele vai manifestar esse direito. Como é que você vê? Uma coisa que eu acho importante também de esclarecer é que o Bolsonaro ainda não é réu, né? Ele ainda não está sendo processado, ele está sendo investigado. Então, não faz sentido falar que o direito à defesa dele está sendo cerceado, né? Porque ele sequer é réu ainda, né? Ele vai ter o direito de se defender com todo acesso aos autos no momento em que a investigação virar um processo de fato. Agora está na fase que a polícia levanta todos os indícios possíveis, faz uma investigação e tenta explicar o que é que aconteceu. O Bolsonaro, ao decidir ficar em silêncio, mostra que teme se incriminar, né? Então, o que eu acho que chama atenção aí, primeiro, ele vai à polícia para construir a narrativa de que está colaborando, mas vai ficar em silêncio porque tem medo daquilo que ele pode vir a dizer. Ou seja, ele que sempre disse ao longo da carreira que quem não deve não teme, está com medo. Você concorda com o Mano, Ana? Eu concordo, mas eu acho que tem um ponto de interpretação. Todas as coisas que o Bolsonaro fez aí ao longo da presidência e depois que ele saiu, levam a interpretações muito distintas. A mesma frase, ela é tida como algo maravilhoso e como algo horrendo, depende de quem está interpretando. Então, eu acho que exatamente por esse motivo, por ainda não se conhecer exatamente quem está investigando, como está investigando, ele vai exercer o direito dele de ficar calado. E eu concordo com os meus colegas no sentido de que, nesse momento, me parece o mais adequado para não eventualmente prejudicá-lo. Não vejo nada de errado. Eu vi especificamente sobre o que o Mano falou, que o Bolsonaro ainda não é réu. Portanto, no momento adequado, teria a oportunidade de ter acesso a tudo e se defender. Você acha que o advogado tem que ter acesso só quando vira um processo ou na fase de inquérito já é importante saber do que se trata a investigação? Não, eu sou da advocacia, Koba, igual a você. Na minha opinião, a defesa plena, o direito de ampla defesa do contraditório é um direito de qualquer pessoa, independente de ser réu ou não, né? Então, o advogado do Bolsonaro tem que ter acesso, sim, a todos os documentos, a todo o inquérito que embasou a obrigação dele prestar o depoimento, né? O nosso Estado Democrático de Direito, ele só funciona se você respeitar todas as basilas, todos os princípios basilares dele, né? E um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito é você saber o que está sendo acusado, não é? E você poder Mas o meu ponto é que ele ainda não é acusado. Mas é... Ele é investigado, ele não é acusado. No momento que ele se tornar acusado, aí ele precisa ter direito a... Eu discordo disso, completamente. Tem gente que vai pra tua linha, mano. Tem gente que acha que o inquérito civil, o delegado, até podia até falar isso para um delegado, né? O inquérito civil, o inquérito criminal, ele é uma função do Estado, né? E é um ato preparatório, não é? Então, teria certas limitações do direito à ampla defesa e contraditório. Eu sou uma pessoa completamente revolucionária nesse sentido. Eu acho que não. Eu acho que o advogado e o investigado, não o réu, o investigado, tem o direito de saber tudo desde o início. Senão vira um processo kafkiano
em pleno século XXI. Não tem nenhum sentido isso. Ô, Palumbo, eu quero te ouvir, porque eu sei que isso daí é polêmico mesmo, essa discussão entre o Mano e o PP, é polêmico em especial entre a polícia, principalmente, e a advocacia. A advocacia acha que tem que ter acesso, inclusive quando a pessoa é investigada, ou seja, na fase de inquérito. E há quem diga que não, nessa fase não tem que ter ampla defesa, não tem contraditório, antes do processo. Como é que você vê essa discussão? O Bolsonaro tinha ou não que ter acesso a tudo neste momento em que é investigado? Olha, o problema é que no caso do Bolsonaro, tudo que ele faz, absolutamente tudo que ele faz, vira motivo de investigação. É a baleia que ele está perseguindo, é o dinheiro que ele mandou de forma legal para fora do país, num país onde se tem um cumprimento de regras até excessiva demais, ele não mandou para um paraíso fiscal, vira motivo de investigação. E a gente sabe da onde que partiu a ordem para se investigar isso. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Você acha que o Bolsonaro ele tem que chegar lá e sair falando? Claro que não. Claro que não. Eu continuo com a minha convicção. Eu não sou advogado nem político, não tenho política de estimação, mas o Bolsonaro está sendo perseguido. Isso é muito claro. Se ele parar num posto de gasolina e tomar um café e não pedir a nota, vão acusar ele de sonegação fiscal. Tudo que ele fala e faz vira motivo de investigação, porque ele tem um viés político claro, que é a direita. Ao contrário, se fosse outros, pode falar o que quiser, que não acontece absolutamente nada. Então a gente tem que separar o joio do trigo. No caso dele, eu não falaria nada também, ficaria calado. Meus amigos, quer falar? Coitado da Holândia, né? Coitado da Holândia. Dizer que o Bolsonaro, coitado, tudo nele não fez nada, tudo é perseguição. Tem elementos muito graves aí que precisam ser investigados. Então, fosse quem quer que fosse, um caso da gravidade de um eventual plano de golpe de Estado tem que ser investigado. E o Bolsonaro não é especial para estar acima da lei, tem que ser investigado.